Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia para você que está começando aí o seu dia. E vamos estar falando aqui de uma notícia que muita gente está criando uma expectativa de uma coisa que, na minha visão, e aí é um vídeo opinativo, e eu vou mostrar alguns dados, por que desta opinião aqui, que, cara, dificilmente vai acontecer. E dificilmente é uma palavra muito ruim de usar. Teve um certo cidadão que usou um dificilmente nessa época aí e caiu no meme aí, né? Mas assim, é improvável que isso aconteça mediante a valorização que esse jogador tá tendo. Eu vou estar falando sobre o Derek Lacerda, o jogador do esporte que, sem sombra de dúvidas, é o grande destaque do esporte nesse Campeonato Brasileiro, tá? Um cara que chegou de forma tardia, chegou de uma forma que não foi planejada e chegou de uma forma urgente no esporte, né? Mas que chegou de mansinho e desde o primeiro jogo já mostrou que era um cara que poderia ajudar muito o esporte. Hoje é peça crucial. Quando esse jogador ele não atua, é um outro esporte. Mas esse jogador, eu não vou colocar aquela palavra mais, né? Eu vou colocar aqui, é bem difícil que ele fique no esporte. Eu vou provar para você por quê, a não ser que o esporte faça uma manobra sensacional, tá? Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. Estamos trazendo conteúdo todo dia. Tiveram algumas pessoas que se inscreveram no canal ontem. Muito obrigado para você que chegou. Seja bem-vindo ao canal do Luna aqui. Aqui o meu foco é o futebol nordestino. Aqui eu falo do teu clube de coração, como se fosse meu clube de coração, com todo o respeito que se deve, ainda mais ao esporte, que, de modéstia à parte, é o meu clube de coração. Né? É o meu clube de coração, então não tem como não falar do Esporte Clube do Recife, tá bom? Mas vamos lá. Vamos falar sobre o Derek. A gente precisa lembrar um ponto aqui, tá? O Derek, ele não é jogador do esporte. Ele é jogador do Cuiabá. Ele foi envolvido numa troca. O esporte emprestou o Carlos Alberto para o Cuiabá e o Cuiabá emprestou o Derek Lacerda para o esporte, tá? Então, partimos desse princípio aqui. Luna, mas sempre quando tem essa troca, existe ali quando tem esse empréstimo, porque foi um empréstimo, né? Existe uma opção de compra, né? Existe, mas nesse caso não existe. Foi uma troca pontual, que ao final da temporada, segundo o contrato que rege essa negociação, o Derek Lacerda volta pro Cuiabá e o Carlos Alberto volta pro Sport, que por sinal o Carlos Alberto, só para você entender, ele tá longe do sucesso que o Derek vem fazendo no esporte, tá? O sucesso que o Derek vem fazendo no esporte não é o sucesso que o Carlos Alberto vem fazendo no Cuiabá. Inclusive, ele tá longe de estar fazendo sucesso. Não é unanimidade, é um jogador que, inclusive, já é criticado por vários torcedores do Cuiabá, tá? Então, essa negociação não tem uma opção de compra. Isso quer dizer que o Sport não pode comprar o Derek? Não, o Sport pode comprar o Derek, tá? Isso quer dizer que não vai comprar? Eu não sei. Mas, assim, oficialmente o Sport não tem ele não tem esse direito de compra. Quando tem uma negociação, uma troca como essa, um empréstimo, que já tem no contrato que o clube que está recebendo o jogador ele tem a opção de compra, ele pode exercer, já tem um valor estipulado ali, tudo bem. Não é o caso do Derek, tá? Outro ponto que a gente precisa destacar, e eu vou colocar na tela para a gente ver aqui, é o seguinte, que o Derek, ele é um jogador jovem, não aparenta, né? Mas é um jogador jovem, ele só tem 26 anos, é um jogador que tem muita carreira pela frente ainda aí, tá? E o Derek Lacerda, ele tem contrato com o Cuiabá até 31 de dezembro de 2028. Então ele tem um contrato relativamente longo ainda. Ele tem um contrato de mais 3 anos. 26, 27 e 28. Tá? Então o Derek tem um contrato relativamente interessante com o Cuiabá. Tá? E aí é que tá o ponto aqui. Ó. Se a gente for analisar, geralmente um jogador, quando ele desponta, ele começa no valor alto e ele vai ali baixando, aumentando. No caso do Derek, se você vê aqui o valor de mercado do Derek, você vê que ele foi crescendo. Ele começou no Moreirense, tá aqui, ele tinha um valor de 300 mil euros naquele momento ali. Aqui se coloca em euro no Transfer Market. Depois ele chegou ainda a jogar no Porto Ferrida, né? Acho que é assim que se pronuncia. Não, Ponferradina, né, esse clube aqui, nunca ouvi falar na minha vida esse clube aqui, mas ele já deu um aumento, já pulou para 200 e para 500 mil euros, tá? Foi aí quando ele rodou e foi pro Cuiabá. E aí no Cuiabá, desde 24 anos, ele tá 2 anos no Cuiabá,
ele se mantinha ali num patamar, né, médio ali. Aí deu uma crescida para 750 mil euros, né, isso aqui em 2024, mas ele estagnou isso aqui, veio para o Sport nesse valor. E olha o pulo que ele deu no Sport. Ele já vale hoje, segundo o Transfer Market, ele já vale 1 milhão de euros. Outro ponto, aí você pode falar assim, Luna, 1 milhão de euros vai dar mais ou menos ali 5, 6 milhões de reais ali. Quem deu 15 no Carlos Alberto dá 6 milhões de euros de reais no Derek. Nessa linha de pensamento, beleza. Só que, meus amigos, o valor de mercado não quer dizer o valor que o clube vai vender o jogador. É o valor que ele tem hoje no mercado. Mas pela valorização do Derek, não vai ser não vai ser por esse valor que o Cuiabá vai querer vender. Aí precisa lembrar que o Cuiabá ele vende bem jogadores. Vendeu o Pita, acho que foi 19 milhões de reais. Vendeu o próprio Matheus Alexandre, que é um jogador que nem valia isso, não valia nem metade disso, por 9 milhões de reais para o Sport. Tá? Então, assim, ele não vai vender por esse valor, ele vai vender por um valor maior. E ainda mais com a valorização desse jogador dentro do mercado. Que é um jogador que foi valorizado, né? A partir do momento que ele começar a fazer gols, artilheiro do Sport, meu Sport mal, mas artilheiro do Sport na Série A, sendo um jogador que quando ele entra no Sport, a qualidade do time melhora, né? Ele valorizou ainda mais, tá? Então o Cuiabá não vai vender pelo valor do mercado, vai vender por um valor maior. E outro ponto que eu preciso destacar com vocês aqui é o seguinte, é que a partir do momento que esse jogador se valoriza, não é só o Sport que vai ter interesse em contratar o jogador. Tem outros clubes que vão ter interesse em contratar o jogador. Concorda comigo? Vamos colocar aí que o Goiás e o Curitiba são times que estão brigando para subir para a Série A, subam para a Série A. Vamos colocar o Curitiba, que já é uma SAF, tem mais ou menos uma grana ali. Vocês acham que um Curitiba não poderia se interessar por um destaque da Série A do Sport? Poderia. E será que o Derek, vendo aí um projeto interessante do Curitiba, ia querer continuar no Sport ou ia querer ir jogar no Curitiba? Jogando na primeira divisão novamente, tendo em vista que ele foi bem na primeira divisão esse ano. Então são várias variáveis que colocam o Sport numa situação complicada para tentar contratar o Derek. Porque não é só pagar, é também convencer depois o jogador a querer ficar numa Série B. O jogador já estava numa Série B, sai de uma Série B, vai para a Série A novamente. Ele jogou Série A no passado no Cuiabá, caiu, jogou a Série B esse ano, não foi bem, vai para a Série A e joga bem. Vocês acham que ele vai querer ficar na Série A? Você queria ficar na Série A ou na Série B? O ano que vem. Independente. Tá? Se você falar, porque é o meu esporte, aí você está falando de clubismo. Como profissional. Você não é torcedor do esporte. Você quer jogar a Série A ou a Série B? Então, assim, são situações muito complicadas que me fazem acreditar que vai ser muito difícil o Sport conseguir manter o Derek Lacerda. Impossível não é. Mas ele está valorizado, ele valorizou no mercado. Então, assim, o Sport não tem. Se o Sport tivesse nesse contrato amarradinho um direito de compra, seria lindo. Só que, assim, ele comprou 15 milhões do Carlos Alberto. Então, eu acho que ele não quis colocar ali, ó, o jogador tá valendo aí 6, ou menos de 6 naquele momento ali. O meu vale 15 que eu comprei. Nem vale isso tudo, né? Mas, assim, eu gastei 15. Eu não vou colocar o direito de compra aqui. Então, eu acho que nem o próprio Sport esperava que o Derek tivesse um sucesso, uma ascensão, como está tendo no Sport. Então a situação ficou bem complicada para o Sport manter o Derek para o ano que vem. Eu acho que seria uma baita contratação. Você já iniciaria o ano com um centroavante bacana. O Sport já iniciaria o ano com vários centroavantes. Zé Roberto voltando a jogar, né, com o Derek, com o Coutinho, que deve voltar do Curitiba. Acho que o Curitiba não vai exercer o direito de compra do Coutinho, porque por mais que ele esteja fazendo alguns gols, tá longe de ser um jogador a ponto do Curitiba querer exercer o direito de compra, mas pode acontecer. Mas o Sport tem esses jogadores voltando, tem o Colo Ramírez que tem contrato com o Sport, tem o Paciência que o Sport pode querer ficar ou não, acho que não vai ficar, mas tem jogadores, então o Sport teria um número interessante de centroavantes ali, pensando em 2026 na Série B. Quer saber a tua opinião? Comenta aqui. O que é que você acha? Você acha que o Derek ele fica no Sport? Você acha que ele não fica no Sport? Comenta aqui, quero saber a tua opinião sobre isso. E é claro, eu vou continuar atento. Qualquer atualização, qualquer informação, eu volto e trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.